Oiê, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos estar fazendo a continuação aqui da decoração do ursinho marinheiro, tá? O tema. E são pirulitos e maçãs, tá, gente? Então procura a playlist completa aí para não perder nada. E vamos lá, eu tô aqui tirando a minha pasta americana. Ela tá ainda... Recém tirei do pacotinho, tá, gente? Então eu dou uma sovada. E hoje nós vamos estar fazendo a boia. A boia que é um detalhe, né, do nosso ursinho marinheiro, para completar o tema. Eu, para fazer a boia, vou estar colocando o CMC aqui na pasta, ó. Aí, para você ter uma noção da quantidade, que todo mundo pergunta a quantidade, né? É uma média de 1,5 colher, 2 colherinhas, tá, gente? Eu tenho nesse papelzinho só o desenho que é para mim ter uma noção do tamanho. Então eu pego o meu cortador ali para medir, ó, de como que é o objeto que eu quero fabricar aqui, né, entre aspas, e como que ele é e o tamanho dele. Então é para mim ter essa referência, tá, comigo ali na mesa. Bom, gente, eu vou estar fazendo aqui, ó, eu peguei 2 cortadores, na verdade um é um bico de confeitar e o outro é um cortador. Mas eu vou estar fazendo aqui de duas formas diferentes. Uma mais gordinha, eu vou precisar da pasta, dos cortadores e de um plástico, tá? Uma eu vou fazer mais cheinha e a outra mais fininha, para vocês verem a diferença aí, tá? Ó, a espessura que eu abro, ela tem que ser grossinha para dar o efeito que eu quero da boia, tá? Então assim, se você quer dar um efeito, eu tô utilizando o plástico para quê? Olha só. Eu coloco em cima da massa da pasta estirada, grossinha, e quando eu aperto, tu vai ver agora que eu vou fazer os dois cortes de uma vez, tá? Então eu pressiono esses 2 cortadores junto ali para dar o efeito que é o enrugado, que é como se fosse uma boia de verdade, tá? Então esse aí é o truquezinho do efeito que todo mundo aí pergunta como é que você... É bem simples, tá, gente? Então, ó, é o plástico que dá esse efeito do puxado, certo? No maiorzinho que eu vou fazer agora, vocês vão poder ver melhor, tá? Aqui não tá dando pra ver tão bem. E ficou bem marcado até, na verdade. Só que como ele é fininho, não fica tão bonitinho. E agora, gente, eu vou estar pegando um outro cortador para fazer o corte do meio, para vocês verem a diferença, tá? Eu acho mais bonitinho, mais gordinho, mais grossinho, tá? Aqui, ó, para dar esse efeito do puxadinho que eu falei, da boia, é bom deixar e apertar os 2 juntos, tá? Fica mais marcado. E aqui fica assim. Aqui a gente sempre vai dar uma ajeitadinha, tá? Porque ele vai ficar mais fininho ali no meio. Tu dá uma ajeitadinha, uma puxadinha e olha só a diferença. Aí agora nós vamos estar fazendo os detalhezinhos da boia azul. Normalmente, ó, eu tô aumentando um pouquinho o buraquinho, tá? Mas é só você ajeitando aí. Normalmente essa boia é uma boia salva-vida, tá? E geralmente ela é vermelha, os detalhes. Mas a cliente queria no azul. Então ela não queria vermelho no tema, tá? Então eu acabei fazendo de azul e ficou bem bonitinho também. Para fazer esse detalhe, a gente vai estirar a massa. Enquanto eu faço isso, você vai vendo que eu vou só fazer os cortezinhos, tá? São tirinhas, tá, gente? E a gente vai colocar em 4 posições. Para fazer essa boia salva-vida. Enquanto eu vou fazendo e você vai assistindo, eu vou dizer para você o seguinte: nós temos um e-book com muita textura feita em casa. Aqui, gente, eu tô mostrando as ferramentas de corte, tá? Pode ser com essa, pode ser com aquela, pode ser simplesmente até com uma régua, com o que você tiver. E nesse e-book ele tem muitos modos de fazer texturas, sendo que alguns deles você pode estar fazendo textura gratuita, né? A textura, gente, é aquilo que dá o charme para o nosso doce, né? Então, assim, para que a cliente realmente compre, indique, compre de novo, o doce tem que ser bonitinho, tem que ter detalhe. A textura é muito isso. A textura, às vezes, só a textura já fideliza uma cliente muitas vezes. É uma coisa exclusiva que você tem. Aqui eu tô passando a colinha CMC, tá? Então nesse e-book ele tem um conjunto aí de texturas, onde você vai poder estar utilizando para vários temas diferentes,
de modo que você não vai precisar gastar uma fortuna, que geralmente a gente sabe que os rolinhos de textura, as espátulas de textura, elas são bem caras na confeitaria. Tem algumas que custam 14, 16, tem as que custam 30 e tem aquelas que custam 60, 70, 80. Inclusive nesse e-book eu ensino a fazer uma bem parecida com uma comprada, que custa 60 e alguma coisa no mercado, né? E ali você vai gastar, se eu não me engano, R$2 e pouco, tá? É bem interessante mesmo. O e-book é super baratinho para você estar adquirindo, vai estar na descrição. Você viu, eu cortei ali as tirinhas, tá, gente? Todas do mesmo diâmetro, da mesma espessura, e eu procuro fazer bem fina. Então geralmente para fazer esses detalhes de cima assim, eu não utilizo o nivelador, que é aquelas argolinhas lá que eu tenho, a rosinha, que é mais fininha, e aquela lilás lá em cima, se dá para você ver, que é um pouquinho mais grossinha. Para alguns detalhes, como uma letra em cima do acabamento, eu não utilizo, eu gosto de fazer bem fina mesmo, tá? Mas vai depender. Aqui eu só tô ajeitando e colando, tá, gente? Essas tirinhas que eu acabei de fazer. São 4 posições, sendo que se tu for ver, ela forma uma cruz, tá? Pra não ter erro. É uma na frente da outra. O buraquinho do meio, como você viu, vai depender do cortador, do tamanho do cortador. Eu gostei mais assim, mais grossinha, mas também dá pra ver que lá em cima, naquela outra lá, que é mais fininha, fica legal, por exemplo, para um pneu de bicicleta, algo assim. E o que é muito interessante, gente, é que tu tá aprendendo uma técnica, tu não tá aprendendo a fazer a boia, é a técnica. Então tu tem que adaptar aí para outras coisas, que nem eu disse, pode ser um pneu de bicicleta, pode ser qualquer outra coisa, tá? Utilize bastante a técnica para vários temas diferentes. Aqui eu tô mostrando para vocês como é que seca, que é no isopor, tá? Tem uma basezinha de isopor, do jeito que você achar melhor. Ali são as âncoras que a gente fez na outra aula, que também tá aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Aqui eu vou deixar a fotinho para você ver. E essa textura que tá aí na basezinha aí do nosso doce, da nossa maçã, nesse caso, essa textura eu também ensino, tá, gente, lá no e-book. Então dá uma olhadinha na descrição que você vai ver que vale a pena comprar, porque são bastante texturas. É mais barato, o e-book é mais barato do que apenas uma textura, tá? Então eu deixo aí um grande beijo e digo, curta, compartilhe, comente aqui se fez sentido para você essa aulinha. E procura aí a playlist para ver o nosso doce completinho, tá bom? Beijo!